Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente vem fazer sempre um estudo mais aprofundado sobre a vida após a morte, sobre as realidades do mundo espiritual, mas principalmente sobre reforma íntima e evolução moral, o que a gente está fazendo aqui na Terra, como as realidades do mundo espiritual afetam a nossa vida mais do que a gente imagina. Então, hoje eu vou dar continuidade ao estudo do livro Mediunidade, Estudo e Prática da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Esse é um estudo que a gente está fazendo lá na Fraternidade Irmão Vacos. Aliás, agradeço muito por estar tendo essa oportunidade. Está sendo muito esclarecedor sobre mediunidade, sobre como isso nos afeta. Eu estou aqui compartilhando com vocês o que eu estou aprendendo, não como aquela dona da última palavra, mas para divulgar o conhecimento, para a gente trocar uma ideia, para levar o nível da discussão, para que a gente possa se aprofundar nesses temas, para que a gente possa discutir com propriedade. Então, vou estar fazendo um estudo aqui para vocês, deixem aí seus comentários, o que vocês entenderam, experiências, alguma coisa que já viveram, e vamos estudar, né? Porque Jesus já falava, amai-vos e instruí-vos. A gente tem que buscar nos instruir mais, e também nos amar mais. Foi falado 2000 anos atrás, mas ainda assim é muito necessário, é muito válido. Então, vou ler hoje o programa 1, módulo 2, tema 6. Influência moral dos médiuns nas comunicações dos espíritos. Vocês acham que a elevação moral dos médiuns interfere na mediunidade? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, aquele médium ali é muito forte, muito poderoso. Mas isso não necessariamente significa que o médium seja elevado espiritualmente, que seja um espírito de luz. Na maior parte das vezes, os médiums são espíritos endividados. E a mediunidade vem como uma prova também, uma maneira da gente acelerar a nossa evolução, porque a gente é retardatário. Mas a evolução moral dos médiuns não tem nada a ver com mediunidade. Existem muitos médiuns com uma mediunidade fantástica, que fazem coisa que não devem, que usam essa mediunidade para o mal. Vamos lá. É consenso doutrinário que a presença ou ausência de faculdade mediúnica desenvolvida não guarda relação com a moralidade do médium. A faculdade propriamente dita reside no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Por exemplo, a mediunidade, tudo que vem da mediunidade é de Deus. O médium, ele não é dono daquela faculdade, ele é um intermediário. Então, ele jamais poderia cobrar por qualquer coisa que tenha a faculdade mediúnica. Se o médium, ele é médium, ele estuda, por exemplo, psicologia, ele pode cobrar pelo atendimento das sessões de psicologia, porque ele estudou. É dele o conhecimento, é uma aquisição dele. E ele vai estar colocando aquilo que é dele à disposição das outras pessoas. Mas a mediunidade, o conhecimento que vem através da mediunidade, ele não pode cobrar, porque o conhecimento vem dos espíritos. Uma informação que vem da mediunidade vem através dos espíritos. Então, assim, como é que você cobra por algo que não é seu? Esse é o grande questionamento. Então, o uso pode ser bom ou mal, mas já sabemos que bons médiuns não cobram pelos seus serviços. Sabemos que a mediunidade é a faculdade inerente ao psiquismo humano, de desenvolvimento natural e gradativo, à medida que a pessoa ascende, moral e intelectualmente, os planos evolutivos da vida, ao longo das reencarnações sucessivas e dos estágios vividos no plano espiritual. E todos nós somos médiums. A intuição é uma mediunidade. É uma forma do mundo espiritual pensar conosco. Entretanto, a mediunidade pode ser concedida como um instrumento de melhoria espiritual, principalmente para aqueles mais endividados, mais atrasados na evolução. E nessas condições, o indivíduo renasce com uma organização física compatível que demonstra sensibilidade aguçada para um ou outro tipo de mediunidade. O corpo físico da pessoa que é médium é modificado, o perispírito é modificado. A gente fala que o médium está sempre faltando um pouquinho, porque ele precisa do outro para poder equilibrar sua energia. Por isso que ele se liga com tanta afinidade. É como se a nossa energia estivesse sempre desbalanceada.
E aí, quando chega o outro por perto, aí entra em equilíbrio, aí completa. É o que se denomina mediunidade tarefa ou mediunidade compromisso. Então, quando o médium vem assim como instrumento de melhoria espiritual, é denominada mediunidade de compromisso. Vem a mediunidade com o compromisso da pessoa se elevar através da mediunidade, se evoluir através da mediunidade. Os médiuns que fazem mau uso da faculdade mediúnica responderão por isso cedo ou tarde, uma vez que o dom foi concedido justamente para lhes promover ao progresso espiritual. Todas as faculdades são favores pelos quais a criatura deve render graças a Deus, visto que há homens que estão privados dela. Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam delas mais do que as outras para se melhorar. É por esse motivo que as mensagens mediúnicas sérias repetidamente põem em evidência as consequências morais dos atos humanos. Neste particular, os médiuns devem se manter atentos, pois a finalidade é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. É por isso que a uns os espíritos falarão incessantemente do orgulho, a outros da caridade. Importa considerar, todavia, que os espíritos orientadores aconselham com muita educação e jamais interferem no livre-arbítrio das pessoas. Às vezes os espíritos usam dos médiuns para passar a mensagem, o médium se acha, nossa, eu sou melhor do que o outro, eu sou muito evoluído, e eu estou sendo aqui um mensageiro dessa mensagem para as outras pessoas, mas na verdade o primeiro par de ouvidos que escuta é o do médium, e na maior parte das vezes os espíritos estão falando para o médium ouvir. E com o aprimoramento moral dele, ele também leva a evolução das outras pessoas, mas o primeiro par de ouvidos que escuta é o do médium, nunca é para os outros, é sempre para nós. Os espíritos dão suas lições quase sempre com reserva, de modo indireto, para não tirarem o mérito daqueles que sabem aproveitá-las e aplicá-las, mas o orgulho, a cegueira de certas pessoas é tão grande que elas não se reconhecem no quadro que os espíritos lhe põem diante dos olhos. Pior ainda, se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e os qualificam de mentirosos ou maliciosos. Basta isso para provar que o espírito tem razão. Em Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, segunda parte. Então, nós ainda somos muito orgulhosos, né? Se a gente acha que os espíritos estão puxando a nossa orelha, a gente ainda se zanga. Fala, não, eu não preciso disso. Quantas vezes a gente não escuta uma mensagem elevada e fala assim, nossa, eu tenho que encaminhar para aquela pessoa. A pessoa precisa ouvir isso, ela precisa mudar o comportamento. Mas a mensagem chega para a gente. Então, quem é que tem o compromisso de mudar? Para nós, somos os primeiros que estamos ouvindo. A gente sempre quer que os outros mudem. Nós estamos certos, sempre, o tempo inteiro. Então, aí vem os espíritos e fala alguma coisa, ainda se zanga com os espíritos. Uma boa regra de conduta é o médium considerar que as orientações e conselhos transmitidos pelos bons espíritos são dirigidos, em primeiro lugar, a si mesmos. Ainda que o médium não apresente a desejável melhoria moral, ele deve se esforçar para adquiri-la, porque, de uma forma ou de outra, faz parte do processo educativo de todo ser humano o desenvolvimento das virtudes. Não existe ser perfeito aqui na Terra. A gente tem que aceitar as nossas imperfeições e procurar melhorá-las. Mas também não imaginar que nós vamos dar um salto evolutivo e nos tornar espíritos perfeitos de uma hora para outra. É impossível. Muita coisa ainda tem para ser reajustada na nossa personalidade. Tem muita impureza para poder tirar das nossas camadas de personalidade. Ainda que... É possível, mesmo em situações adversas, que o médium possa transmitir mensagem de um espírito superior. Isso pode acontecer em pelo menos 3 situações. A primeira, se não há no grupo um medianeiro que ofereça melhores condições de transmissão da mensagem, se o grupo não existe alguém tão evoluído quanto o espírito que quer se comunicar, então eles vão pegar aqueles recursos disponíveis. A segunda, porque o espírito comunicante pode ter a intenção de conduzir o médium a uma reflexão sobre a própria conduta moral e o que fazer para corrigir-se, quando ele quer dar um recado para o médium. E terceira, por surgir uma necessidade premente de auxílio no grupo no qual o médium atua. Os benfeitores espirituais, contudo, procuram elucidar de forma impessoal
fazendo com que suas comunicações alcancem o grupo, que tem uma abrangência ampla, não se restringindo à transmissão de conselhos relativos à conduta dos outros encarnados. Quando a gente cai, eu quero uma consulta pessoal para falar da minha vida, espírito elevado, espírito nobre, geralmente fala assim, no que diz respeito ao grupo, no que é coletivo, não fica levando nas particularidades de cada um. Vai ter, sim, momentos que vai auxiliar, pegar na mão, mas quando a gente vê assim a mensagem muito personalista, desconfia, porque os espíritos nobres eles estão mais interessados na evolução do grupo de um modo geral. E como nós podemos contribuir, a gente se melhorar, pode contribuir para o grupo todo. Quando vem esses espíritos assim, muito personalista, e as pessoas, não, eu quero ir lá para ter um atendimento fraterno, para falar da minha vida. É muito egoísmo, é muita vaidade. Então, e é o que a gente quer, né? E aí não tem muita nobreza nisso. Desculpem falar. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou de duas pessoas. Não! O objetivo é mais alto, trata-se da humanidade inteira. Um médium é um instrumento que, como indivíduo, tem pouca importância. É por isso que, quando damos instruções de interesse geral, nós nos servimos dos médiuns que oferecem as facilidades necessárias. Tende, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os espíritos bons não precisarão servir-se de maus instrumentos. Está no livro dos médiuns, segunda parte também. Então, eles usam os recursos que têm necessários. Se a evolução das pessoas aqui na Terra ainda está capenga, eles vão se usar dos médiuns capengas, mas à medida que a gente evolui, médiuns melhores vão aparecendo. Está vindo uma leva de espíritos elevadíssimos também de outros planetas para ajudar na transição planetária. E vai chegar o tempo que os bons espíritos não vão precisar abaixar tanto a sua energia para poder se comunicar conosco, encarnados. Vão ter médiuns à altura deles aqui na Terra. O certo, porém, é que o médium exerce significativa influência moral nas mensagens mediúnicas por ele recebidas. Daí o cuidado de serem analisadas com lucidez e isenção de ânimo antes de serem divulgadas. Sempre tem um animismo, muito raro. Só um Chico Xavier da vida, por exemplo, que escutava claramente o que o Emmanuel falava, que não tinha um animismo. André Luiz, ele fala que para ele começar a escrever junto com o Chico, e o Chico ouvia claramente, ele teve que se aproximar e ficar um tempo junto da energia do Chico, para o Chico acostumar com a energia dele, para os dois conseguirem se comunicar. Então, a gente tem que entender que, na maior parte das vezes, as mensagens mediúnicas que a gente recebe sempre estão filtradas com a emoção do médium, com a maneira como ele vê a vida. Nunca é 100% do espírito, raríssimas exceções. Então, a influência moral do médium influencia na influência moral da mensagem, sim. Então, a gente tem que ter sempre ser analisada com lucidez e isenção antes de serem divulgadas. A seguinte mensagem de Emmanuel, retirada do livro Seara dos Médiuns, destaca o egoísmo e o orgulho como graves obstáculos à prática mediúnica harmônica. Eu achei esse texto fantástico, fenomenal. É para rever todas as vezes, para a gente lembrar que como nós ainda somos imperfeitos. 3 atitudes, está em Seara dos Médiuns, e tem 3 atitudes, páginas 53 e 54. Emmanuel, entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, não só na mediúnica, mas em qualquer uma, obscurecendo a palavra da esfera superior e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinamos essas 3 atitudes em alguns dos quadros e circunstâncias da vida. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer. O orgulho faz como quer. O bem faz quanto pode, acima das próprias obrigações. O egoísmo faz o que quer, não está nem aí porque os outros vão sentir, o que os outros vão pensar. O importante é eu estar sendo atendido. O orgulho faz como quer, eu estou certo, é o jeito que eu quero, que é o certo de fazer. O bem faz o quanto pode, aquilo que está ao alcance dele, acima até das próprias obrigações. No trabalho,
O egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. O bem produz incessantemente. Então, o egoísmo, ele vai explorar tudo aquilo que ele acha. Ele quer tudo para ele. Tudo para ele. O orgulho oprime tudo aquilo que vê. Ninguém é tão bom quanto ele. Todo mundo tem que se submeter à vontade e à opinião dos outros. Ele é melhor. E o bem produz incessantemente, sem olhar a quem. Na equipe, o egoísmo atrai para si. O orgulho pensa em si. O bem serve a todos. Então, o egoísmo atrai tudo para si, quer tudo para si. Eu sou mais especial, eu sou mais importante. O orgulho só pensa em si mesmo. Não, eu sou melhor do que os outros, então eu tenho mais direito que os outros. O bem serve a todos. O bem é aquele que quiser ser o primeiro, seja o último entre os homens. É aquele que está lá para servir, para ser o último. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações. O orgulho clama por privilégios. O bem renuncia ao bem próprio. Então, o egoísmo utiliza as situações, vê as pessoas como um meio para atingir um fim para si mesmo. Né? As pessoas são ferramentas, vê pela utilidade. Como aquela outra pessoa pode me servir, pode me ser útil. O orgulho clama por privilégios. Não, eu tenho o direito de ser tratado com privilégios porque eu sou melhor do que você. E o bem renuncia ao próprio bem, mesmo que esteja certo, para ver o bem de todos. É difícil, né? Ser cristão é muito diferente de ser seguidor de Jesus. Aqui vai falando, essa mensagem eu peguei ontem, aqui vai falando assim, como é que a gente ainda tem muito de orgulho e egoísmo dentro da gente sem perceber. Quantas vezes a gente se acha melhor e mais especial do que os outros e por isso as pessoas têm que renunciar ao que é importante para elas para fazer aquilo que é importante para nós. Na fé, o egoísmo aparenta. O orgulho reclama, o bem ouve. Então, o egoísta é aquele que vive de aparência. Não, os outros têm que me ver dessa forma. Eu tenho que passar aquela imagem. O orgulho reclama. Não, os outros têm que acreditar no que eu acredito. Só a minha religião está certa. Só eu que estou certo. E eu sou melhor do que os outros. O bem ouve. Ouve a todos sem julgar. Na responsabilidade, o egoísta foge. O orgulho tiraniza. O bem colabora. O egoísta só pensa em si, vem uma responsabilidade, não quero saber, vou fugir. Se vire, cada um por si. O orgulho tiraniza, eu sou melhor, então eu tenho a responsabilidade. Ok, eu vou aceitar, mas vocês têm que me obedecer, porque eu sei o que eu faço e eu sou melhor do que todos. A minha opinião é, eu sei o que eu estou fazendo. Vocês têm que fazer aquilo que eu mando. O bem colabora. O bem é aquele ali que está lá para ajudar uns aos outros. Emmanuel, né, gente? Na dor alheia, o egoísmo esquece. O orgulho condena. O bem ampara. Então, quando a gente vê o outro sofrendo, o egoísmo esquece. Que se dane o outro. Eu quero mais é saber de mim. Eu estou no bem, eu estou nem aí para o resto. Não é problema meu. As pessoas que têm que se virar e dar conta dos seus trabalhos. Às vezes a gente faz um mal para outra pessoa. Não, mas não quer mudar. Não, mas eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Não, se elas estão sofrendo, é frescura delas. Se elas ficam incomodadas com minha atitude, é frescura delas. Elas que se adaptem a mim. Porque eu tenho o direito de ser quem eu sou. E independente do sofrimento que eu causo. O orgulho condena. É aquele que critica o outro que está sofrendo, aí já está lá criticando, julgando, procurando, porque se acha melhor do que o outro, né? Então, já está vendo defeito na outra pessoa. Aquelas pessoas muito críticas, que estão sempre vendo defeito do outro, são pessoas muito orgulhosas, que se acham melhor do que os outros. E não raro, precisam diminuir os outros para se sentirem melhor. O bem ampara. O bem não quer saber se a pessoa está certa ou se está errada. Ela vê a pessoa sofrendo e fala como é que eu posso fazer para diminuir o sofrimento do outro. No estudo, o egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber. O bem aprende sempre para realizar o melhor. Então, um egoísta, aquele que quer tudo para si, finge que sabe. Não preciso aprender mais nada. Não quero me esforçar, não quero abrir mão da minha zona de conforto para poder. O orgulhoso já sabe tudo, ele é melhor que os outros. Então, ele já sabe tudo, então ele não precisa aprender nada. O bem aprende sempre.
para realizar o melhor. Ele sabe que nada sabe, sempre tem muito que aprender, e quanto mais ele aprender, melhor ele vai servir. Então, médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas, para isso, é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Não é esse o estudo de hoje, bonito, né? E que vem o convite para nós, para que a gente pensar até que ponto a gente tem de orgulho, a gente tem de egoísmo, a gente quer tudo só para si, a gente se acha melhor do que os outros, mais merecedores do que os outros. Todos nós temos muito de orgulho e egoísmo ainda dentro da gente. É porque a gente não vê os nossos pontos cegos. A gente erra mais por ignorância, a gente não consegue saber os nossos defeitos. Orgulho, vaidade, egoísmo, todos nós temos. Estamos na Terra. Espírito perfeito e puro aqui, só Jesus. O resto, todos nós ainda temos muito que aprender. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtem, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus.